Boa tarde, segundo ano. Vamos começar mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre as parábolas de Jesus. Na verdade, nós vamos aprender sobre uma dessas parábolas. O que é uma parábola? A parábola era uma história que Jesus contava para ensinar. Para poder ensinar a população, as pessoas que seguiam a Jesus, ele usava histórias que eram mais simples para que as pessoas pudessem entender melhor o que ele queria ensinar. Então, hoje nós vamos ler uma dessas parábolas para entender o que Jesus queria nos ensinar, tá bom? A parábola que nós vamos aprender hoje, ela está em Lucas 10, versículo 25. É a parábola do bom samaritano. Eu vou ler para vocês. Acompanhe aí na sua Bíblia. Abre sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, versículo 25. Diz assim, a parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou-lhe: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. A parábola do bom samaritano nos ensina muitas coisas. Então preste bastante atenção para entender um pouco melhor. Um homem viajava de Jerusalém para Jericó. No caminho, ele foi assaltado por marginais que, além de roubarem todos os seus pertences, o maltrataram cruelmente, abandonando-o muito ferido, quase morto. Jesus contou essa história a um doutor, intérprete da lei, a quem demonstrava que o único caminho para a vida eterna era o amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. A isto o doutor perguntou: E quem é meu próximo? A história do bom samaritano, os indivíduos não são identificados pelos nomes, mas caracterizados pelas funções e ações. O homem assaltado é um anônimo, é alguém carente, desprotegido, sem dinheiro, sem família. Casualmente passava por ali um sacerdote. Você se perguntaria: será que o sacerdote parou para ajudá-lo? Não, a Bíblia fala
que, numa atitude de completo desamor, o sacerdote passou de lado, ou seja, tentou ignorar aquela situação. Procurou não se envolver, nem se incomodar com o pobre miserável. A história continua. Passou também um levita. Passou preocupado, quem sabe, mas também passou de lado. Não se importou com aquele homem que estava necessitado. Passou, olhou e não se importou. E quem se preocuparia com aquele homem? E lá estava o moribundo, quase a morrer. Será que ninguém se preocuparia com ele? Será que ninguém se importava? Será que ninguém tinha amor para dar? Neste momento, um samaritano, um estrangeiro. Os samaritanos eram inimigos para os judeus. Mas vejamos, lá estava o moribundo. Ele sentiu que alguém parou, desceu da montanha, se aproximou dele. Quem seria? Oh, impossível! Era um samaritano. E o samaritano compadeceu-se dele, curou-lhe as feridas, aplicando óleo e vinho, e colocou em cima do seu próprio animal, e levou para uma hospedaria, e tratou dele. E no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais com ele, eu te indenizarei quando voltar. Finalmente, alguém viu o drama do homem abandonado. Alguém sentiu por ele, alguém se envolveu, alguém ajudou. Por estranho que pareça, quem ajudou era um ser rejeitado, um inimigo. Ao Jesus terminar o relato, perguntou ao doutor da lei: qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? O homem respondeu de imediato: aquele que usou de misericórdia com ele. Sua resposta estava correta. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. E Jesus diz o mesmo para nós. Devemos cuidar daqueles que estão à nossa volta, não só daqueles que a gente pensa que são dignos da nossa ajuda, mas de todos. Essa foi a nossa aula de hoje, 2º ano. Vamos encerrar fazendo uma oração? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, por tudo que aprendemos hoje. Nos ensina, Senhor, a sermos como o Senhor deseja. Que possamos ser bons aos nossos próximos, Deus. Que possamos servir aqueles que estão à nossa volta, Pai. Assim como o Senhor Jesus nos ensina. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém.